Nesta manhã ainda vos falo sobre a sociedade do cansaço, a sociedade que nos cansa, a sociedade que nos fere, a sociedade que nos adoece. Ainda continuo falando sobre esta série de diálogos, tentando produzir algumas reflexões que possam, de alguma forma, trazer um pouco de inquietação ao seu coração, mas uma inquietação para que ao mesmo tempo o seu coração possa ser pacificado pelo nosso Senhor, para que o seu coração possa ser pacificado pelo Espírito de Deus, que é aquele que cuida de cada um de nós. E vos falo então a partir dessa sociedade do cansaço. E uma das características que eu estava pensando e refletindo sobre a sociedade do cansaço é que a sociedade do cansaço, além de nos adoecer, além de nos ferir, de nos magoar, de nos entristecer, de produzir dores e angústias, a sociedade do cansaço também é assassina. A sociedade do cansaço também produz morte, mas não só morte física e morte emocional, mas ela também produz morte relacional. Ela produz morte nas relações humanas, ela produz um distanciamento muito pior do que o distanciamento da pandemia. Ela produz um distanciamento de ligações afetivas, ela produz quebra nas relações primárias da nossa existência, nas relações familiares. A sociedade do cansaço, ela produz quebras nas relações de amizades, nas relações que são essenciais à existência humana. E a sociedade do cansaço faz isso por meio da sua alta produtividade, por meio da estafe do ser humano, por meio do cansaço, do estresse, da fadiga, por meio de uma produção incansável, por meio de que nos produz pensamentos constantes de que nós devemos produzir, fazer e sempre estar fazendo alguma coisa, ao ponto de que não nos sobra mais tempo hábil para as relações que sustentam a nossa vida, tempo hábil para as relações que sustentam a nossa existência, como as relações primárias, as primárias que são os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos entes queridos. Nós não temos mais tempo para sentar à mesa, nós não temos mais tempo para dialogar com aqueles que são tão importantes e significativos na nossa condição humana. Então, ao falar sobre uma sociedade do cansaço, nós falamos também sobre uma sociedade que produz morte, mas não a morte física e emocional, mas uma morte relacional. E a morte relacional traz consigo severas consequências sobre a nossa existência, traz severas consequências sobre a humanidade. Nós perdemos então as ligações mais importantes da vida. Nós não temos mais tempo para dialogar, nós não temos mais tempo para sentar à mesa. Nós não temos mais tempo para visitar os nossos pais. Nós não temos mais tempo para tomar um café com os nossos amigos. Nós não temos mais tempo para estar com os nossos filhos. Nós não temos mais tempo. A sociedade do cansaço, assim então, comete assassinatos contra as relações mais profundas e importantes da vida humana. Então nós passamos a correr atrás do vento, num constante frenesi e loucura, nos cansando, adoecendo e assassinando ou permitindo com que as nossas relações sejam assassinadas, com que as nossas relações mais profundas e que nós deveríamos mais zelar, sejam acometidas por um distanciamento fatal. Distanciamento este muito mais pernicioso e muito mais doentio
do que esse distanciamento da própria pandemia. O distanciamento a qual nós reclamamos da pandemia tem produzido em nossa sociedade ainda é um distanciamento pequeno diante do distanciamento e das quebras que a sociedade do cansaço produz em nós, que a sociedade do cansaço produz na nossa condição humana. Então estamos adoecidos, e não só adoecidos, mas estamos matando ou permitindo que se mate, pouco a pouco, tudo aquilo que é capaz de produzir vida em nós. Tudo aquilo que é capaz de produzir em nós uma condição humana, existencial, que seja ao menos plausível, ou que seja ao menos, que se achegue ao menos aquilo que fomos criados para ser, a sociabilidade, as relações profundas, que são criadas desde o Éden, as relações mais profundas da humanidade, de estar com o outro, de sentir-se participante na vida do outro e que o outro também é participante em minha vida. Essa sociedade do cansaço produz essas quebras, produz então uma agonia humana que nos faz sentir só, que nos faz sentir órfãos, que nos faz sentir distante de todos, que nos faz sentir ausentes, ou que faz com que percebamos o outro como ausente em nossa vida. São as quebras produzidas pela sociedade do cansaço, a sociedade do mundo business, da alta produtividade, a sociedade das 10 regras do sucesso, das 7 leis do sucesso, a sociedade do discurso coach da alta produtividade, faz com que nós percamos o que há de mais importante na existência humana, faz com que aquilo que é mais significativo em nós seja assassinado, que são as nossas relações, as relações mais profundas, a afetividade. Então, com o assassinato da afetividade, com o assassinato das relações essenciais da vida humana, com os pais, com os amigos, com os colegas, nós passamos então a viver de uma forma ainda mais doentia. E agora então nós somos órfãos. Órfãos de pais vivos, órfãos de amigos que ainda estão vivos, porque permitimos que a sociedade do cansaço aniquilasse as nossas relações, aniquilasse, destruísse, assassinasse as relações profundas das quais nós deveríamos zelar por toda a nossa vida. Então temos pais, mas ao mesmo tempo estamos desamparados das relações paternais. Temos amigos, mas ao mesmo tempo estamos desamparados das relações de amizades. E assim nós nos tornamos órfãos, achando que estamos envolvidos em um mundo seguro, em um mundo estável, em um mundo business, um mundo capitalista selvagem. Nós achamos que esse lugar é seguro então, e permitimos que fossem assassinadas as nossas relações vitais, as relações mais profundas, autênticas e verdadeiras, das quais nós deveríamos zelar. Então nos tornamos órfãos, nos tornamos desamparados. E o texto que vos leio nesta manhã, no Evangelho de João, é um texto que nos traz ao menos duas perspectivas no pensamento dos órfãos. João capítulo 14,
João capítulo 14, verso 18, diz assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Há uma preocupação nesse texto, a preocupação de que o Cristo, ainda presente na terra e caminhando com os seus, se aproximava da sua morte. E com a aproximação da sua morte, nascia então o incômodo de deixar os seus órfãos, de permitir com que os seus que caminhavam com ele, que o conheciam, perdessem as relações mais profundas e de crescimento para a vida. Então Jesus disse: eu vou para o Pai, se aproxima a minha hora, mas eu não deixarei vocês órfãos. Eu não deixarei vocês só. Vocês não ficarão abandonados. Há uma preocupação nas palavras de Jesus sobre pessoas que permitem com que suas relações sejam assassinadas e se tornam órfãos por isso. E perdem as relações vitais, e perdem as relações que impulsionam a vida, as relações que de fato valem para a existência humana. Jesus está dizendo: eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês sozinhos, eu derramarei sobre vocês o meu Espírito. E esse Espírito cuidará de vocês, vocês não estarão sozinhos, vocês não estarão desamparados, vocês não estarão órfãos. Vocês não perderão esta relação importante. Vocês não perderão essa relação de cuidado, de amor, esta relação que mantém o humano saudável, que mantém o humano num ambiente de acolhimento, que mantém o humano num ambiente de cuidado. Todos e todos nós precisamos nos sentir pertencentes a uma família, pertencentes a um hall de cuidados, saber que existem pessoas que se importam conosco. São essas relações que produzem em nós a sensação de paternidade, a sensação de maternidade, a sensação de estar sendo cuidado, de estar sendo cuidada por alguém, de não estar só neste mundo, de ter alguém próximo que constrói consigo, que constrói com você uma relação profunda, duradoura, então você se sente acolhido e acolhida. Jesus está falando dessa relação. Jesus escolheu os seus e caminhou com eles durante um tempo e diz: está chegando o tempo do qual eu serei morto, mas não se preocupem, vocês não ficarão órfãos. Há uma preocupação nas palavras de Jesus, de quando uma relação é assassinada, de quando uma relação importante para a vida humana é destruída, porque produz no coração humano, quando isso se dá, produz no coração humano a sensação de estar órfão, de estar só, de perder o cuidado de alguém que era importante, de perder o referencial para a vida, de perder então alguém que lhe amava, alguém que era o seu porto seguro. A sociedade do cansaço é uma sociedade assassina, porque além de matar fisicamente, exaustivamente pessoas, ela mata sonhos, ela mata a dignidade humana, mas ela também mata essas relações que são profundas.
E nós nos perdemos neste mundo angustiante da sociedade do cansaço, e junto com esse mergulho que nós fazemos na sociedade do cansaço, nós perdemos as relações que produzem cuidado sobre nós. Porque eu gostaria de lembrá-los sobre algumas coisas que eu disse no domingo passado. Que a sociedade do cansaço produz doente, mas não cuida dos doentes. Que a sociedade do cansaço produz feridos, mas não cuida dos feridos. Que a sociedade do cansaço produz adoecidos, mas não cuida dos adoecidos. Ou seja, você é descartável, eu sou descartável na sociedade do cansaço. Somos apenas um meio. Somos apenas um instrumento produtivo para produzir alguma coisa. Então, na sociedade do cansaço, facilmente você se desgastará a tal ponto que não tenha mais tempo para suas relações mais profundas e vitais para a vida humana. Só que quando você estiver adoecido, cansado e já tiver perdido os seus laços familiares, as amizades profundas, quando essa sociedade do cansaço disser assim para você, valeu, você não é mais útil, e você cair em si e olhar ao seu redor, que está órfão do cuidado, órfão das relações importantes para a vida humana, órfão daqueles que se preocupam com você, porque você mergulhou profundamente numa sociedade do cansaço e se esqueceu das coisas mais importantes da vida. Porque a preocupação de Jesus é, eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito para vocês. E isso é uma verdade bíblica, Jesus não nos deixa órfãos. Mas se mergulhamos na sociedade do cansaço, e nos esquecemos das relações mais profundas, inclusive de uma relação profunda com o nosso Senhor, nós nos sentiremos mais cedo ou mais tarde abandonados. Nós nos sentiremos mais cedo ou mais tarde deixados à própria sorte. A preocupação de Jesus é uma preocupação válida para os nossos dias. Eu vou para o Pai, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o meu Espírito e Ele estará convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é uma promessa bíblica. Jesus não deixou de fazer isso, Ele o fez. O Espírito Santo de Deus está derramado sobre nós, para cuidar de nós, para que não nos sintamos órfãos. Mas é possível que, se eu e você não aprendermos a viver, a gente pode sim mergulhar num mundo de cansaço de tal forma que mesmo tendo um pai, nos sintamos órfãos, que mesmo tendo uma mãe, nos sintamos órfãos, que mesmo tendo alguém que nos acolhe com todo amor e carinho, nos sintamos órfãos. Que mesmo tendo o Espírito de Deus, nos sintamos órfãos, nos sintamos sozinhos, abandonados à própria sorte. E isso se dá porque nós entregamos o nosso coração por completo à sociedade do cansaço. Porque nós mergulhamos na sociedade do cansaço e não nos preocupamos mais com as outras demandas da vida. Porque nós acreditamos na mentira de que dizer que está ocupado é legal. De que dizer que estou na correria. E isso nós usamos muito. Como se estar na correria e sem tempo para as pessoas e sem tempo para Deus fosse algo legal de se dizer. Na sociedade do cansaço quando você diz assim, nossa, eu estou numa correria, não tenho tempo para nada mais. As pessoas dizem, nossa, que fantástico.
Esse é trabalhador, esse é guerreiro. Não tem tempo para nada, é o cara da alta produtividade, é a mulher do mundo business, é top dos top. Como se não ter tempo para as pessoas, como se não ter tempo para os amigos, como se não ter tempo para Deus fosse algo louvável. Porque não é. O que a sociedade do cansaço está fazendo é apenas mexendo com o seu ego e com o seu coração para que você se sinta alguém de extrema importância na sociedade do cansaço. Mas é só até você adoecer. Mas é só até você se ferir. É só até você não suportar mais. E aí você vai perceber que você era apenas um número. Mas, de uma forma muito triste, você também perceberá neste momento que perdeu as suas relações mais profundas e que agora terá que resgatá-las. Que você fez uma escolha por ser órfão. Que eu fiz uma escolha por ser órfão. Mesmo compreendendo que o plano de Deus é que ninguém se sinta órfão. Mesmo sabendo que Deus quer que todos e todas sintam-se acolhidos no seu reino, sintam-se amados, encontrem-se em um porto seguro para a sua existência. E é neste momento da vida que muitos começam a olhar ao redor e se percebem então sozinhos. Como se todo mundo o houvesse abandonado, como se todo mundo a houvesse abandonado. Essa é a falácia, é o engano da sociedade do cansaço. Porque ela assassina relações em nome de um crescimento. Ela assassina relações, mas ela diz para você, tá tudo bem, é assim mesmo, é desse jeito, continue assim. Ela assassina suas relações e diz assim, eu estou com você, fica tranquilo, fica tranquila. Ela assassina relações, mas não diz para você que você é um número. Que você só faz parte de uma estrutura doentia que produz adoecimento e morte. Ela não diz isso para você. Então, os seus filhos crescem. Os seus pais morrem. Os seus filhos se casam. Os seus amigos se mudam. E você deixou de viver relações profundas que marcariam a sua existência. Acreditando que você precisa produzir 24 horas. Acreditando que dizer que está ocupado ou ocupada é algo louvável. Dizendo que você produz 24 horas por dia e não tem tempo para nada é algo louvável. A pergunta que fica talvez nesta manhã é: em nome de quê? Em nome de que nós estamos fazendo tudo isso? Em nome de quem? Mas se eu não fizer tudo isso, minha família passa fome, será? Será? Eis aí a pandemia para dizer para nós que é possível viver sem ser numa loucura. Eis aí a pandemia para anunciar para nós que é possível repensar a nossa forma de construir o mundo. Se fôssemos mais solidários,
se fôssemos menos aproveitador da fragilidade do outro, se repartíssemos e partilhássemos mais da nossa vida, se valorizássemos mais a habilidade e o dom do outro, seria possível construirmos uma sociedade que fosse diferente. Se não tentássemos a cada segundo e a cada momento tirar proveito do outro, poderíamos construir um mundo melhor. Um mundo que ao menos não assassinasse as nossas relações. Um mundo que ao menos não nos fizesse órfãos de pessoas vivas. Que não nos fizesse órfãos, mesmo tendo as relações de maternidade e paternidade vivas. Que não nos fizesse abandonados e abandonadas, mesmo tendo muitos amigos e amigas. É possível. Talvez você esteja aí pensando que isso é utópico. Sim. Talvez seja. Mas é uma utopia que vale a pena a gente correr atrás. Porque a preocupação de Jesus é que ninguém se torne órfão. Que todos nós possamos nos sentir acolhidos e acolhidas. E Ele o faz isso pelo seu reino. O faz isso pelo seu espírito. Talvez o grande problema é como nós lidamos com tudo isso. É como nós permitimos que essas relações sejam assassinadas. Em nome de um Deus. Isso é importante você ter em sua mente. Que nós permitimos que tudo isso aconteça em nome de um Deus. E esse Deus se chama Mamon. O Deus da riqueza. O Deus do insaciável. O Deus Mamon é um Deus que assassina relações. Em nome do ter, cada vez mais, a gente permite que Mamon continue matando, assassinando, nos fazendo órfãos de pessoas vivas. E o convite de Jesus para nós nesta manhã é: eu não quero que vocês sejam órfãos. A preocupação de Jesus nos seus evangelhos é: eu vou para o Pai, eu vou morrer, mas não vou deixar vocês sozinhos. Ou seja, essa relação de acolhimento e de cuidado ainda existirá. Essa relação de sentir pertencente a uma família, de sentir-se acolhido e cuidado ainda existirá. Eu vos darei o meu espírito e ele fará isso. Esta relação existe. Há uma preocupação no reino de Deus para que as relações de cuidado e de amor continuem existindo. Mas a sociedade do cansaço quer assassinar as suas relações.